Buraka Sound System está relançando este mês o primeiro disco deles que estava esgotado. Do outro lado da linha, direto de Lisboa, a gente conversa agora com um dos integrantes do grupo, o Riot. E aí, Riot, tudo bem? Olá, tudo bem? Riot, o Buraka está saindo em todas as revistas de música na Europa, está agendado para os maiores festivais de verão europeus em Roskilde, na Dinamarca, Glastonbury, na Inglaterra. O que você atribui a esse sucesso do Buraka Sound System? O que eu posso dizer é que a MySpace foi bastante importante. Agora, há muita gente no MySpace e há muitos projetos no MySpace e que nunca funcionam. A razão pela qual o nosso projeto funcionou em relação ao estrangeiro, a única coisa que nós conseguimos ver quando vamos tocar à Suécia ou à Holanda, como já fomos, é que o pessoal não consegue parar de dançar porque sente que é um ritmo bastante frenético e muito diferente para eles. Portanto, se calhar acaba por ser uma lufada de ar fresco. E que ritmo é esse? Afinal de contas, o que é o Kuduro? Kuduro é um ritmo urbano criado em Angola nos últimos 10 anos, que se tem vindo a desenvolver nos guetos de Luanda e à volta de grandes cidades angolanas. E como Portugal tem muitos angolanos a viver cá, também acaba por ser bastante influenciado pelo Kuduro angolano. Que tanto que DJ Mavo e Catipandu se de Pramabuia, Gari Santo Yasu, Yabado se de Passo da Su, Ingavabu e no Chamabu, se me faz estar e rasta, mulher se pra cá, que entende calo, se dá de Dongandi Vampiro, Babulo. É o cu duro, é a bunda dura, é a mesma coisa. Exatamente isso que significa, tanto aqui como em Angola, como no Brasil. E de onde é que vocês tiraram o nome Buraka? Buraka é um distrito da Amadora, e Amadora é uma cidade de subúrbio de Lisboa. E nós, como a maior parte de nós vivia na Amadora, lembrámos de começar a pensar em diferentes nomes dos concelhos da zona da Amadora, e acabou por ficar, o mais engraçado foi o Buraka. Como é música dos subúrbios, acabou por ficar esse nome. E quem mais faz parte do Buraka? O núcleo duro de Buraka Sound System sou eu, o Riot, Little John e o condutor. Depois temos como colaboradores a Betty, tem 16 anos e vem de Angola, e o Calaf, que já é uma figura pública aqui na música alternativa portuguesa. Quando a gente fala em música portuguesa no Brasil, o grupo mais recente que vem à cabeça é o Madre Deus. O que você acha da música deles? O que eu acho? Eu acho que Madre Deus representa bem o som português até certa altura. Porque Portugal hoje em dia, e há pelo menos uns 15 anos para trás, Portugal é um país em que nas escolas convivem desde chineses a angolanos, a cabo-verdianos, a brasileiros. Portanto, hoje em dia Portugal é um país muito mais misturado. E passam muito mais carros na rua a ouvirem Kuduro, não só Buraka, mas Kuduro, normal, de Angola, na rua, do que a ouvirem Madre Deus, obviamente. Também que o som é diferente e as atitudes são diferentes. E o que mais está acontecendo de bom na música portuguesa hoje, além do Buraka? A cena está muito rica, porque há muitas pequenas editoras a trabalhar e há muitas bandas portuguesas a trabalharem por aqui. A MTV Portugal passa já quase 70% de bandas portuguesas, o que era impensável há quase 2 anos atrás. Portanto, há uma evolução, mas a nível de editoras maiores e de projetos maiores com um lançamento assim internacional, acho que somos nós, neste momento, os Fonzi, que são uma banda de punk que vende bastante no Japão. Mas pronto, são
são muito pequenos assim, os exemplos que eu possa dar de sucesso fora de Portugal. Até porque música cantada em português a fazer sucesso noutros sítios, até hoje só tinha visto mesmo poucas bandas portuguesas e muito mais brasileiras, não é? Right, indica pra gente 3 bandas portuguesas atuais que, na sua opinião, as pessoas precisam conhecer. Culip Noise. Culip Noise é uma banda que acho que as pessoas necessitam conhecer. Uma banda que abrange desde o funk até ao afrobeat, ritmos brasileiros, diferentes ritmos e conseguem dar sempre um ar bastante único às músicas deles. Temos um rapper português que é considerado o melhor rapper português da atualidade, que é o Sam the Kid. Hoje em dia são como a pornografia, nem todos dão usa porque há uma oferta em demasia, ofensa à filosofia da nossa imensa minoria, puto, plagia, fotocopia, pirataria e Há uma banda que vai emergir bastante, que são os Macacos do Chinês. Também tem MySpace, em princípio vão entrar em estúdio este ano e vão gravar um EP ou um álbum ou uma coisa do género. Eu curto bem, conheço numa loja e Suécia fica em pé. Ela traz-me pelas colas, no final não é. Curto bem, quando eu me diz não é pela cor da pele, que racista não é. Voltando ao Buraca, você considera que o funk carioca é uma influência para vocês? Não considero. Não considero mesmo. Acho que acaba por haver uma certa ligação, porquê? Por causa do semba angolano. E o semba angolano tem, obviamente, muitas similaridades com o samba. Portanto, acaba sempre por haver uma ligação, visto que o Brasil tem uma ligação à África e o kuduro vem da África e acaba por sempre haver uma ligação harmónica e rítmica e até mesmo de construção musical. Quando fazemos DJ set de Buraca, acabamos por passar funk brasileiro e misturar porque é uma coisa que funciona e as pessoas gostam bastante. Nós também gostamos de alguns sons de funk brasileiro. Mas, sinceramente, se foi alguma influência... Não, acho que não foi, sinceramente, acho que não foi. A nossa influência foi mesmo o kuduro original de Angola, pegar e dar a nossa roupa, a roupagem que nós gostamos, porque nós todos fazemos coisas diferentes. Eu produzo drum and bass, o Little John faz muitos álbuns de hip-hop, o Condutor também. E o Buraca tem algum plano de vir tocar no Brasil? O Buraca adorava ir ao Brasil. Segundo sei, já houve alguns contactos com alguns promotores brasileiros, mas acho que foram muito poucos. Mas obviamente que o Buraca sabe que um concerto de Buraca aí ia ser demais. Nós queremos ir ao Brasil. O primeiro CD de vocês, From Buraca to the World, saiu no ano passado e está ganhando relançamento em vários países da Europa agora, é isso? Exatamente. O primeiro CD, nós fizemos muito poucas cópias. É a prova de que nós fomos surpreendidos por isto tudo. Porque nós estávamos a contar com a realidade portuguesa. Então foi uma tiragem de 750 CDs, que não é nada. Não é nada, por exemplo, para um país como o Brasil, que é gigante. Para nós, tendo em conta que somos 10 milhões e nem sequer 90% houve música alternativa, para nós foi um choque, não é? Mas foi um bom choque. Agora vai ser uma tiragem de 20 mil. A Inglaterra está tudo maluco com Buraca. Right, muito obrigado pela entrevista e a gente fica esperando um show do Buraca aqui no Brasil. Obrigado a nós. Um abraço então para todos, né? Fin de semana no Chihuahua.